de nós é infértil? A gente descobriu uma semana antes de casar? Sim, mas eu já desconfiava, né? Posso contar? Claro. Então, por causa dos relacionamentos anteriores, eu tinha alguma desconfiança de que eu não era fértil, não porque eu tivesse tentado ter filhos, eu nunca tentei antes, mas eu não as minhas parceiras anteriores usavam anticoncepcional, a pílula, e nunca, e apesar delas não tomarem do modo correto todos os dias, no mesmo horário, etc., né? Nunca teve nenhum tipo de problema, nenhum susto, nada, 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 nada. E eu pensei, não, pode ser normal ou pode ser porque eu seja infértil, né? E isso era uma coisa. Então eu lembro que eu falei isso, tipo, acho que a gente tem que testar antes porque tem essa situação e eu nunca testei, eu tenho uma desconfiança que possa ser isso. Eu e o Pedro, a gente... Acho que foi no segundo encontro, terceiro encontro, que o Pedro me falou isso. Da questão da fertilidade. Porque a gente falou em filhos na primeira vez que a gente tipo, se conheceu, a primeira vez que a gente saiu. No primeiro encontro ela disse que ia casar comigo e depois ser minha viúva, tá? E ela, porque ela sempre achou que cairia bem o título de viúva pra ela. Que ficava bonito, gente. Tipo, eu... Pra quem não sabe, eu morei em Portugal numa época da minha vida. E eu achava muito bonito aquelas senhoras de muita idade, todas vestidas de preto. E elas usam algumas até um chale, assim, na cabeça, assim. Eu achava super chique, sabe? Eu sei que é bobeira da minha parte, mas eu achava. E daí eu contei isso pro Pedro e eu falei que eu achava bonito o título de viúva. Mas Mas a gente descobriu. a gente descobriu assim, a gente tinha essa desconfiança. O Pedro tinha essa desconfiança, né? A gente dele ser infértil. E daí a gente resolveu fazer uma coisa que eu acho que todos os casais, principalmente aqueles que não foram o primeiro parceiro um do outro, né? Que foi o nosso caso, a gente não é o primeiro parceiro um do outro, deviam fazer antes de ter, né? De iniciar a vida. Que é fazer exames, gente, fazer todos os exames. Eu não tô falando só IST, falando todos os exames de saúde mesmo. A gente fez um check-up muito grande, né, de saúde, tanto para mim quanto pro Pedro. E à medida que esses check-ups de saúde eles iam aparecendo, os meus iam todos normais. Uhum. E os do Pedro também. Sim, tava tudo normal, menos essa questão. Menos essa questão da fertilidade, né? E foi um baque pra nós. A gente descobriu pouquíssimo tempo antes de casar, pouquíssimo mesmo, acho que não era nem uma semana, era tipo 5 dias antes do nosso casamento. Acho que foi uma semana, mas... E daí eu lembro que eu falei pra Nath, né, que eu entenderia se ela não quisesse seguir em frente, né, porque era um sonho de nós dois termos filhos, né, a gente sempre falou sobre isso. Né? Eu fui uma pessoa que, durante a maior parte da minha vida, eu não quis filhos. Não quis, não quis, não quis. E eu fui aquela adolescente que dizia que nunca ia ser mãe. Então, eu tinha uma grande, na verdade, revolta com quem queria ser mãe. Assim, eu fui uma adolescente... Não dá pra dizer que eu era antinatalista, nem nada. Eu não chegava a falar, assim... Natália antinatalista. Eu não chegava a falar abertamente sobre isso, gente. Mas eu não queria ter. E pra minha família eu falava, né? Pra minha mãe eu falava, meu pai eu falava. E tal. Pra mim é exatamente o contrário. Meu maior sonho sempre foi ser pai. Eu não tive pai presente, né? Eu tenho pai hoje, mas meu pai entrou na minha vida quando eu já tinha 16 anos. Ele é, na verdade, meu padrasto, mas é meu pai, assim, né? Já tá na minha vida mais tempo do que não esteve, já ganhou o título de pai. Mas eu só fui mudando isso mesmo quando eu fui amadurecendo a ideia pra mim, né? Não tô dizendo que a pessoa seja madura que quer ter filhos, nem quem não quer ter filhos não é maduro. Eu acho que isso é uma decisão totalmente individual e da mulher mesmo, né? Só que pra mim isso só foi acontecer muito mais tarde na minha vida. Eu só fui ter essa vontade depois dos 27 anos de idade. E quando eu conheci o Pedro eu já tinha. Mas a certeza mesmo, gente, de que eu queria ser mãe, eu tive depois de casar com ele. Porque antes, não. Tipo, e eu acho, muitas vezes, que se eu não tivesse conhecido o Pedro, provavelmente eu não ia ter sido mãe. E eu tinha desistido do plano de ser pai quando conheci a Natália. Eu tinha passado por alguns relacionamentos e eu pensei, bom, agora eu acho que simplesmente não vai acontecer na minha vida. Isso aí, tá tudo bem, eu vou lidar com isso, eu vou procurar outras coisas. Porque eu também tinha percebido que eu não queria ser pai com qualquer pessoa, né? Tinha que ser com alguém que pudesse ser uma parceira mesmo. Então isso era uma coisa que pesava muito, né?
O que a gente fez depois que a gente descobriu? Depois disso, a gente começou a consultar. Eu consultei 3 profissionais, né? A gente casou na pandemia, então... A gente não teve convidados, gente. Ninguém foi no nosso casamento. Nem nossos pais puderam entrar no cartório. Só os padrinhos. Então a gente não teve ninguém. A gente nunca teve festa, então por isso a gente ainda pretende ter um dia quando a gente tiver dinheiro também. A gente ainda quer, até porque hoje em dia a gente quer casar na igreja. Isso foi uma coisa que mudou. Mudou também pra nós, eu acho. Mudou muita coisa na nossa cabeça depois que a Maria nasceu, gente. Mas acho que a gente pode falar disso de outro... Esse é papo pra outro vídeo. Outro vídeo total. Mas eu concordo. Mas daí a gente foi nos profissionais e foi muito engraçado porque nunca me esqueço que assim, a primeira profissional que a gente foi por videochamada, porque tava na pandemia. E daí a Natália tava trabalhando do meu lado, no computador, e eu fazendo uma videochamada. Acho que a gente tava naquele dia na casa dos teus pais, não sei porquê. Sim, a gente tava na casa dos meus pais. Né? A gente tava no escritório do pai da Natália, e daí a gente tava lá, sentado, e eu terminei a consulta. E eu virei pra Natália assim, eu preciso marcar outra consulta porque essa aqui não valeu nada. Tipo, o Pedro não ficou com uma boa impressão da opinião profissional dela, porque ela viu os exames, gente, de uma forma super rápida, tá? E tipo ela assim, simplesmente me disse... E falou, vocês nunca vão engravidar, né? Tu tem que fazer fertilização in vitro. Não, pra mim, né? Tipo, a Nath tem que fazer físico. Isso. E eu falei, não, eu quero testar, tentar tudo que é possível antes de eu pensar nessa estratégia. E ela falou, não, pra você não tem outra chance. Daí eu falei, tá, mas fertilização in vitro não é uma opção. Falei pra ela, e aí? O que tem? Então tu não vai ser pai. Então não tem nada, tu não vai ser pai. E daí a gente procurou outro profissional depois, a gente teve outra experiência, assim, de escutar que a gente não conseguiria de jeito nenhum. Até que teve um terceiro profissional. E foi muito engraçado porque os 2 primeiros foram por indicação e tal, e esse eu peguei, literalmente, fui lá numa lista, encontrei o nome do médico que tinha um horário pro dia depois, eu cheguei lá, era um senhor, assim, o cara devia ter, o quê, uns 70 anos, tá? Ele olhou meus exames, assim, ele olhou, tá, e por que tu tá aqui? Daí eu expliquei e tal, e ele me disse, não, quantos anos tem tua esposa? Eu falei, não, ela é só 3 anos mais nova que eu. Tá, e ela tem problema de fertilidade? Eu, não tem nenhum. Então tu vai ser pai, é só ir tentando direitinho que vai ser pai. Ele falou, não existe isso. E eu, como assim? Ele, tu não é estéril, tu é infértil, tá? Se tu te levar alimentação regrada, suplementar, tudo certinho, cortar, não exagerar em álcool, né, tabaco e outras coisas, tu vai ter uma época que tu vai estar mais fértil e por fato dela ser fértil, vai acontecer. E vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo. E foi assim, mas a Mimi veio de surpresa, gente, assim, pra nós. E pra mim, assim, como... O que foi pra mim como mãe, né? Porque o Pedro, acho que a gente teve essa notícia, a gente teve esse terceiro médico que nos deu esperança, mas ainda assim a Mimi demorou. Demorou bastante. E pra mim, todo mês, chegou um momento que eu já não pensava mais nisso. E daí foi quando ela finalmente veio. Mas é um pouco angustiante porque a gente vai vendo, pelo menos no nosso ciclo de amigos, assim, a gente ia vendo as pessoas virando pais e mães, e eu pensando, nossa, talvez não seja assim que a gente vai ser pai e mãe. Talvez a gente vai ser pai e mãe de outra maneira, da maneira da adoção. Que eu acho que é uma coisa que a gente... Até porque essa terceira consulta demorou um tempo, a gente já tava desesperançado, a gente já tava pensando muito em adoção. E eu pensei, vou olhar mais um médico só pra desencargo de consciência, né? E daí foi esse médico, mas a gente já tava muito fechado na ideia de adotar, assim, era uma coisa que tava muito... Que a gente, acho que cresceu no nosso coração, por muitos motivos, gente, mas um deles é porque eu tinha a impressão, e eu acho que o Pedro concorda com isso, né, a gente falou bastante sobre isso já, que a gente queria um filho ou uma filha que viesse de uma maneira, não vou dizer de uma maneira fácil, tá, eu acho que nada na vida é fácil, mas de uma maneira... que parecesse... A gente não queria forçar. Eu não queria forçar uma situação. Não tô dizendo que filho é forçar, não é forçar, não é isso. Não. Mas eu queria sentir... eu sei que é estranho, tá? Mas eu queria sentir uma espécie de sinal, que era aquele caminho, sabe? Tanto pra adoção, quanto pra tentar continuar tentando conceber naturalmente, né? Eu queria que fosse uma coisa que viesse na minha vida. Que eu sentisse esse chamado, ou que o Pedro sentisse esse chamado. Tanto a Natália quanto eu, a gente fala bastante disso, a gente acredita muito
que as coisas, elas meio que têm um caminho pra acontecer. Se tu tá fazendo um negócio, tá dando muito murro em ponta de faca e tu não avança, tu não avança, tu não avança e parece que nada sai do caminho, talvez seja o momento de parar e pensar, será que é E esse o recalcular caminho? outro caminho, né? E daí, como pra gente parecia muito difícil essa da concepção natural, brotou muito na minha cabeça essa ideia de que o nosso filho, a nossa filha, ele já tinha nascido, só que a gente talvez não tivesse conhecido ele ainda, né? Começou a me ver essa ideia e o Pedro concordava com isso e concorda com isso. E aí, quando a gente tava com essa ideia muito amadurecida, gente, porque a gente já tava nesse apartamento, que tem um quartinho, e daí a gente pensou, pô, que legal, a gente tem, inclusive, espaço pra né, pra um nenê, e tal. Daí a Mimi veio. Então... E deixa eu fazer um parênteses, né? Eu vou contar uma coisa que eu acho que a gente nunca contou pra ninguém. A Nath era contra ocupar o quarto extra com qualquer coisa. Ele tinha que ficar vazio esperando o filho, né? Sim, E, sim. e eu disse pra ela, bom, mas pra gente não ficar um quarto vazio, que fica sempre essa expectativa, quem sabe a gente muda o escritório pra lá. E eventualmente eu convenci ela a gente fazer isso. Porque a gente tem, pra quem não sabe, a nossa casa é o que vocês estão vendo aqui, que é a sala. A gente tem uma pequena parte dessa sala que a gente transformou em lugar de trabalho, que é o escritóriozinho. Então a gente tem... Ela é em L. Essa sala dobra, né? A gente tem uma micro pontinha e a gente tinha esse espaço inteiro vazio, com janela, com tudo, vazio. E eu não queria ocupar ele com outra Porque coisa. era o quarto... Eu não queria botar livro, eu não queria botar computador, eu não queria botar nada, gente. Eu queria esperar, seja lá o que fosse. Eu queria esperar. Eu imaginava a adoção um menino, não sei porquê, tá? Mas eu imaginava um menino. E eventualmente a Mimi veio. Foi tão maravilhoso. Foi tão maravilhoso, foi tão... E aí a gente teve a confirmação de que a Mimi tava vindo, gente. E eu não achava que eu tava grávida. O Pedro tinha uma desconfiança de que eu tivesse, mas eu não achava. Eu achava que eu tava passando pela pior TPM que eu já tive na minha vida inteira. Eu tava muito sensível, eu tava com um humor muito difícil. Gente, eu não tava conseguindo me controlar de tanta vontade de chorar ou de raiva mesmo, sabe? Eu sentia umas coisas muito difíceis, assim, lembra? Uhum. Toda hora eu ficava super sensível, eu sentia muita vontade de chorar, eu sentia muita fome. Só que como na TPM... Ela me perguntava em seguida, tu ainda me ama? Não, eu ficava com isso passando na minha cabeça. Só que como eu tenho TPM sempre muito difícil, tenho, né? Tenho. Eu acho, gente. Eu acho que eu tenho um TPM muito difícil de controlar. Pelo menos dentro de mim, sabe? Eu fico, tipo, muito triste, muito... Eu não sou aquela pessoa de chorar pra fora. Eu tenho muita dificuldade de chorar. Mas eu choro pra dentro. Não sei explicar. O Pedro sabe, né? Eu acabo ficando sensível e ponto, né? Tipo, eu acabo não sei. Mas, de qualquer forma, a gente teve a confirmação. E eu acho que a coisa mais maravilhosa foi a gente ir escutar os batimentos dela pela primeira vez. Porque a gente tinha tanto medo que ela não estivesse lá. Tipo, que fosse um erro. Que, na verdade, a gente não tivesse com ela lá dentro de mim. Foi... Cada eco foi sempre muito, tipo assim, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente teve muita sorte, a gente foi muito abençoado nisso, de que todas estavam muito bem, né? A gente não tomou sustos. E... Daí isso foi muito bom, mas a gente tinha muito medo de perdê-la. Muito, muito medo. Então, toda vez, toda a documentação dela, tudo isso foi uma coisa muito legal. Ao mesmo tempo, foi muito enervante e um lugar de novo, né? Que a gente... Eu acho que pela primeira vez na minha vida eu me vi tendo que confiar. Não tô dizendo no Pedro, no relacionamento, isso a gente confia. Mas no que? No destino? Em Deus? Foi uma coisa que passou mil coisas na nossa cabeça, acho que mudou muito a minha cabeça a partir do momento que eu vi a Mimi, né? Mas também que a gente, pra cada eco que a gente ia, sabe, pensava, eu tenho mais um motivo pra ser grata. Não sei se tu pensava nisso. Sim, eu também. Acho que... Que é isso? Que é isso hoje, né? E no próximo vídeo a gente pode falar... sobre como é que foi as pessoas desconfiando que a Mimi não era a minha. Porque... Que até hoje tem isso nos comentários. Gente, infertilidade é diferente de esterilidade, só que até hoje a gente convive com alguns comentários de que talvez a Mimi não seja do Pedro. E até de pessoas que a gente conhece. E até pessoas que a gente conhece. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso retorno aqui. Isso. E se inscrevam, comentem. A gente fez uma plaquinha é verdade. falsa, porque um dia a gente espera ter a de verdade. Por enquanto isso aqui é um sonho, né?
Mas, E a Mimi fez a arte dela junto, não sei se vocês Dá pra conseguem ver. ver. Vocês estão focando. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigada. Se inscrevam, ativem o sininho, essas coisas de youtuber. Que legal. Tchau, gente. Tchau, tchau.